Imagine uma mulher que fez os colonizadores portugueses tremerem de medo por mais de 40 anos. Uma rainha que transformou escravos em guerreiros, que negociou de igual para igual com os europeus e que jamais se curvou diante de qualquer invasor. Seu nome era Nzinga. E se você nunca ouviu falar dela, é porque eles não queriam que você soubesse. Em 1622, quando essa mulher entrou na sala de negociações com os portugueses, ela fez algo que mudaria para sempre a história da África. Algo tão audacioso, tão provocativo, que os colonizadores nunca mais conseguiram vê-la como apenas mais uma nativa para ser dominada. Ela se recusou a se ajoelhar, literalmente. E o que aconteceu depois dessa reunião transformou Angola em um campo de batalha que duraria décadas. Fique até o final deste vídeo, porque você vai descobrir como uma única mulher africana conseguiu derrotar o Império Português não uma, mas várias vezes. E vai entender por que ela é considerada a rainha mais perigosa que a África já teve. Mas antes de conhecermos Nzinga, precisamos entender o inferno que estava acontecendo na África no século XVII. Estamos falando de 1580. Os portugueses já estavam na costa africana há quase 100 anos, e Angola havia se tornado o maior fornecedor de escravos para as Américas. Não estamos falando de números pequenos, estamos falando de milhões de pessoas sendo arrancadas de suas terras. A cada ano, entre 10 a 15 mil africanos eram embarcados à força nos portos de Luanda. Famílias inteiras destruídas, reinos inteiros desfeitos. E no centro dessa máquina de horror estava o reino de Ndongo. Ndongo era estratégico, ficava no interior, longe da costa, mas controlava as rotas comerciais que os portugueses precisavam para chegar até as minas de sal e ferro. Quem controlasse Ndongo controlaria o comércio na região. E foi exatamente nesse contexto de guerra, escravidão e resistência que nasceu uma das mulheres mais extraordinárias da história africana. Nzinga nasceu por volta de 1583, filha do rei Quiluande, do reino de Ndongo. Mas não foi apenas uma princesa mimada. Desde criança, ela foi treinada como guerreira, aprendeu estratégia militar, diplomacia e, principalmente, aprendeu a nunca, jamais, se submeter. Porque já naquela época, todo mundo sabia que os portugueses não estavam ali para fazer amizade. Eles estavam ali para dominar. E Nzinga cresceu vendo seu próprio povo sendo vendido como gado. Em 1617, quando Nzinga tinha cerca de 34 anos, seu irmão Ngola Mbandi assumiu o trono de Ndongo. Mas havia um problema. Os portugueses estavam pressionando cada vez mais, exigindo tributos, escravos e submissão total. Ngola Mbandi estava sendo esmagado. De um lado, os portugueses com suas armas de fogo e fortalezas. Do outro, os reinos vizinhos que faziam aliança com os colonizadores em troca de proteção. Era uma situação impossível. E foi aí que Ngola Mbandi tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele enviou sua irmã Nzinga para negociar com os portugueses. Porque se alguém conseguiria enfrentar os colonizadores de igual para igual, seria ela. Agora prestem atenção no que aconteceu a seguir, porque esta cena resume tudo o que você precisa saber sobre o caráter dela. Nzinga entra na sala de negociações com o governador português João Correia de Souza. A primeira coisa que ela vê é que havia apenas uma cadeira na sala, reservada para o governador. Para ela, apenas uma esteira no chão. Sabe o que ela fez? Ela chamou uma de suas servas, a fez-se ajoelhar de quatro e sentou nas costas dela, ficando na mesma altura do governador português. Imaginem a cara do governador. Imaginem o choque. Aquela mulher africana acabara de dizer sem palavras: "Eu não me curvo diante de vocês, eu sou sua igual." Mas isso foi apenas o começo. Durante as negociações, Nzinga demonstrou conhecer perfeitamente as leis portuguesas, as rotas comerciais, os acordos diplomáticos.
Ela não era apenas uma nativa, era uma estadista refinada que falava de igual para igual. O resultado? Ela conseguiu um acordo de paz que reconhecia a independência de Ndongo e estabelecia relações comerciais em pé de igualdade. Pela primeira vez, os portugueses foram forçados a tratar um reino africano como parceiro, não como colônia, porque em 1624, 2 anos após essas negociações, Ngola Mbandi morreu. Oficialmente, foi morte natural, mas há quem diga que Nzinga envenenou o próprio irmão para assumir o poder. Verdade ou não, o fato é que Nzinga assumiu o trono de Ndongo, e foi aí que ela mostrou do que era realmente capaz. Nzinga não foi apenas uma rainha, ela foi uma revolucionária, e a primeira coisa que ela fez foi quebrar todas as regras do jogo colonial. Primeiro, ela ofereceu proteção a todos os escravos fugitivos. Não importava de onde vinham, se conseguissem chegar aos territórios de Nzinga, eles eram livres. Imaginem o impacto disso na economia escravista portuguesa. Segundo, ela transformou esses ex-escravos em guerreiros. Criou um exército multicultural, multiétnico, onde ex-escravos lutavam lado a lado com nobres africanos contra o inimigo comum, os colonizadores. Terceiro, ela mudou as próprias regras da guerra. Enquanto os europeus lutavam em formações rígidas, com hierarquias claras, Nzinga desenvolveu táticas de guerrilha, ataques rápidos, emboscadas, retiradas estratégicas. Mas o mais impressionante de tudo foi como ela conseguiu manter essa resistência por mais de 40 anos. Vocês ouviram certo. 40 anos de guerra constante contra o Império Português. Entre 1626 e 1629, Nzinga liderou pessoalmente campanhas militares que expulsaram os portugueses de várias fortalezas no interior de Angola. Ela não ficava no palácio dando ordens, ela estava no campo de batalha, espada na mão. Os portugueses ficaram tão desesperados que tentaram colocar um fantoche no trono de Ndongo, um homem chamado Hari Akiluange, que seria mais colaborativo com os colonizadores. Sabe o que Nzinga fez? Ela capturou o fantoche, o executou publicamente e mandou a cabeça dele de presente para o governador português. A mensagem era clara: quem colaborar com os invasores terá o mesmo destino. Mas 1629 foi um ano terrível para Nzinga. Os portugueses, com reforços vindos do Brasil, conseguiram uma grande vitória. Nzinga foi forçada a fugir de Ndongo e se refugiar no reino vizinho de Matamba. Qualquer pessoa normal teria desistido, teria aceito a derrota, teria negociado uma rendição honrosa. Mas Nzinga não era uma pessoa normal. Ela conquistou Matamba pela força, se tornou rainha de 2 reinos simultaneamente e transformou Matamba na base de operações da maior resistência anticolonial da África. Dali, ela continuou atacando os portugueses, mas agora com uma estratégia ainda mais inteligente. Ela formou alianças com outros reinos africanos e, pasmem, com os holandeses. Isso mesmo. Nzinga percebeu que os portugueses tinham inimigos na Europa. Então ela fez acordos com os holandeses, que também queriam controlar o comércio na África. Era uma aliança estratégica brilhante. Com armas holandesas e guerreiros africanos, Nzinga conseguiu manter os portugueses afastados dos territórios do interior por décadas. Era uma verdadeira guerra de independência, 150 anos antes dos americanos pensarem nisso. Mas talvez o mais impressionante sobre Nzinga não foram suas vitórias militares. Foi como ela conseguiu manter sua identidade africana em um mundo que queria apagá-la. Enquanto outros líderes africanos se convertiam ao cristianismo para agradar os portugueses, Nzinga manteve as tradições ancestrais. Ela participava pessoalmente dos rituais, das danças, das cerimônias que conectavam seu povo às suas raízes. Vocês precisam entender, isso não era apenas resistência militar, era resistência cultural. Era a luta para manter a alma africana viva
em um mundo que queria escravizá-la. E talvez por isso ela tenha se tornado uma lenda, porque ela representava algo que os colonizadores não conseguiam quebrar: a dignidade africana. Nzinga morreu em 1663, aos 80 anos. 80 anos. Ela atravessou todo o século XVII lutando. Quando ela nasceu, os portugueses ainda estavam se estabelecendo na costa. Quando ela morreu, eles ainda não haviam conseguido dominar o interior, porque a história de Nzinga se espalhou por toda a África. Escravos levaram sua história para as Américas. Suas táticas militares inspiraram outras resistências. Seu exemplo de liderança feminina quebrou estereótipos que duraram séculos. No Brasil, quilombos usaram estratégias similares às de Nzinga. No Haiti, a Revolução dos Escravos ecoou suas táticas. Na própria África, movimentos de independência do século XX citaram Nzinga como inspiração. Mas talvez o mais importante seja entender o que Nzinga representa para nós hoje. Ela nos mostra que a resistência é possível, que a dignidade não se negocia, que uma pessoa determinada pode enfrentar impérios. Então, por que vocês nunca ouviram falar da rainha Nzinga nas aulas de história? A resposta é simples: porque a história oficial foi escrita pelos colonizadores, e eles não tinham interesse em contar a história de uma mulher africana que os humilhou por 40 anos. Mas a verdade não morre. Ela fica guardada na memória dos povos, nas tradições orais, nos documentos que sobrevivem nos arquivos. E hoje, quando falamos de Nzinga, não estamos apenas contando uma história do passado. Estamos resgatando um símbolo de resistência que o mundo precisa conhecer. Hoje, em Luanda, capital de Angola, existe uma estátua de Nzinga. Ela está lá, de pé, olhando para o oceano de onde vieram os colonizadores, como se dissesse: eu ainda estou aqui, eu ainda resisto. E essa é a maior lição de Nzinga, que a resistência não é apenas sobre vencer batalhas, é sobre manter viva a chama da dignidade, da identidade, da humanidade. Nzinga nos ensina que não importa quão poderoso seja o inimigo, não importa quão impossível pareça a luta, sempre existe uma forma de resistir, sempre existe uma forma de manter a cabeça erguida, porque no final das contas, impérios caem, colonizadores morrem, mas a dignidade de um povo, quando defendida com coragem, essa é imortal. E é por isso que Nzinga não foi apenas a rainha mais perigosa da África, ela foi a mulher que provou que a África nunca se curvaria, nunca se renderia, nunca deixaria de ser África. Se esta história épica de Nzinga te inspirou, deixe seu like para apoiar o canal. E se você quer descobrir mais segredos e histórias incríveis da África que mudaram o mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.